Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Ricardo, Pai, que ele possa falar ao nosso coração, inspirado pelo Teu Espírito, Senhor, e que essa palavra venha e cumpra o propósito pela qual ela foi enviada, Senhor. Por isso, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez, paz de Jesus. Vamos então compartilhar a palavra do Senhor, né? Só me arrumar aqui. Tem um texto bíblico. Nós vamos abrir em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2. E a gente vai discorrer um pouquinho do primeiro versículo ao versículo 10. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez? Não? Todos? Tá bom. Então a gente tem... quem esteve aqui nos últimos domingos, levanta a mão. Então a gente está falando sobre, quem não sabe, a gente está falando sobre salvação, esse módulo que faz parte da escola de servos, né, onde a gente está embutido aqui no nosso culto pela manhã. E então no primeiro domingo nós ministramos então sobre o pecado, né? Então a salvação de Deus. Sami e Coutinho, eu não tinha visto vocês. Não está visitando. Não, pior que eu passei o olho aqui, agora que eu olhei de novo e vi. E olha que eu estou de óculos agora, tu viu? E estou enxergando menos. Não. É só para perto, para longe, é para perto, não é para longe. E falamos sobre o pecado, né? Sobre essa consciência, essa natureza pecaminosa que habita no ser humano, né? Desde o Éden, desde lá do início, lá quando Adão, quando Eva, quando ambos pecaram sobre uma ordenança de Deus, onde existia um lugar, um ambiente onde eles poderiam estar, um ambiente bom, né? Se lembram disso? Um ambiente maravilhoso, mas existia uma advertência: não tocar, não chegar perto de uma árvore que estava no meio do jardim, e foi exatamente o que eles fizeram, né? E ali, com aquele ato consumado ali, então, o pecado, através da vida desse homem chamado Adão, o pecado agora se estendeu por toda a humanidade. Amém? No segundo domingo, nós falamos sobre arrependimento, né? Sobre arrependimento. E como Deus... Então, eu me lembro do texto que eu li, de 1 Pedro, que fala que, a respeito de um questionamento que existia na época, né, sobre a volta de Jesus. Jesus está tardando, Jesus está demorando, e o apóstolo Pedro fala, então, olha, não tenha como demorada, como atrasada a promessa do Senhor, mas a grande verdade é que Deus não quer que ninguém pereça, né? Ninguém pereça, Deus tem paciência com todos, para que todos cheguem ao arrependimento. Amém? E hoje nós vamos falar então sobre a graça de Deus. Nós cantamos um pouquinho aqui, o Davi falou aqui um pouquinho sobre a graça de Deus. E tem um texto, né? Eu separei alguns textos assim que eu gostaria que lançasse ali, para a gente ir fixando na nossa mente, nos lembrando daquilo que já foi ministrado e trazendo já um fundamento e um caminho, né, daquilo que a gente está falando, vai falar hoje, né? Em Lucas 19, no versículo 10, diz assim que o texto diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? Então essa era a nossa condição, nós estávamos perdidos, mas graças a Deus, por intermédio da vida de Jesus, né, a vida do nosso Senhor Jesus, nos trouxe redenção. Romanos 10,
no versículo 9, então fala agora de arrependimento, fala agora de uma ação, depois dessa consciência que nós temos da nossa vida pecaminosa e da vida de Cristo em nós agora, que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer, né? Como é que está aqui? E crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece conosco? Será salvo, né? Então, agora a gente precisa abraçar, né? Precisa tomar posse dessa vida que Cristo nos oferece através da cruz do Calvário. Reconhecer aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, como se fosse um trilho, como se fosse um caminho. Então, Jesus, ele através da sua palavra, do Espírito Santo, ele nos traz a consciência de quem nós éramos sem Cristo. Ele nos abre os nossos olhos de sem Cristo, quem nós somos, né? E a gente vai ler em Efésios isso, né? Podemos ler isso já agora, então, eu acho que sim. Efésios 2. Efésios 2. Nós vamos ler primeiramente do 1 ao 3. Então todo mundo lá, olha só, né? Então, relembrando, ele vos deu vida, graças a Deus, diga assim comigo, graças a Deus. Estando nós, olha a nossa realidade, mortos nos nossos delitos e pecados. Antes, outrora, segundo o curso deste mundo. Tu se lembra de ti nessa hora ou não? Nós estávamos assim, segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também andávamos outrora, segundo, olha só, as inclinações da nossa carne. Meu Deus, obrigado Jesus, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Então Deus agora nos traz essa consciência, como eu falei lá no início, que nós sem Cristo, nós sem Deus, nós estávamos nessa condição. Nós estávamos mortos, afastados, destituídos da glória de Deus. E agora Deus, através da cruz, através da mensagem do Evangelho, glória a Deus, através do reino de Deus, Deus agora abre os nossos olhos, nos traz a consciência de quem nós éramos. Mortos nos nossos pecados, influenciados pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações carnais. E o desafio agora para nós, a cada manhã, a cada dia, é entender que Deus agora, através da cruz, nos propõe uma outra realidade. Amém? Então nós vimos isso no segundo domingo, onde, através da mensagem, a boa nova do arrependimento, Deus nos oferece agora o seu reino. Uma vida nova. Aquele que está em Cristo agora, a nova criatura é, as coisas velhas, e agora tudo se fez novo. Aleluia! Então, esses 3 primeiros versículos de Efésios falam sobre isso, sobre essa consciência, sobre esse entendimento, e agora olhar para a cruz e entender que nós reconhecemos a nossa condição e nos voltamos agora para Cristo. Nós nos voltamos agora para Jesus. Tem um texto
paralelo a esse, eu gostaria de abrir com vocês em Colossenses 2, para ratificar o que a gente está falando aqui, né? Colossenses 2, 13, 14 e 15. A gente conhece o texto, né? Vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Ele quem? Ele quem? Ele, Cristo Jesus, né? Perdoando. Então agora, através do nosso arrependimento, através da nossa consciência que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos dessa vida que Deus nos oferece, Deus agora, Ele perdoa todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, amém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, vamos parar aqui, diz assim, ó, não existe pecado que Deus não perdoe, amém? Talvez você olhe para você, talvez você olhe para aquilo que você faz, para aquilo que muitas vezes você pensa, para os seus rompantes, e pensa assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Deixa o texto lá, por favor. Então, Ele nos deu vida, aleluia, glória a Deus, Ele nos deu essa vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Repita assim comigo. Na cruz, Jesus perdoou todos os meus pecados. Amém. Obrigado, Jesus. A Bíblia fala, deixa o texto aí, por favor. A Bíblia fala em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? O versículo 14 continua falando, olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravou na cruz. Amém? O que ele está dizendo aqui? Existia uma sentença. Nós longe de Cristo, nós longe de Deus, existia uma sentença. Qual era? A condenação. Só que através da cruz, Ele rasgou, Ele pagou a dívida, Ele tirou essa condenação sobre a nossa vida. Amém? Na cruz do Calvário, versículo 15, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia! E então Deus, e é isso que eu queria deixar com vocês aqui. A graça de Deus, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós falamos de um amor de Deus que é inexplicável. A Bíblia diz, amados, que Ele nos amou primeiro. É um amor que a gente não consegue, a graça de Deus fala de um amor que a gente não consegue explicar, que a gente muitas vezes não consegue compreender. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Isso foi alguns anos atrás, muitos não, mas alguns anos atrás, uma reportagem de uma mãe, isso volta e meia acontece, aparece, né? Mas uma reportagem de uma mãe ao qual o seu filho estava indo para a faculdade, estava indo para estudar, e esse rapaz foi assaltado. E esse rapaz se assustou na hora, ele se assusta na hora, e os assaltantes matam ele. Matam ele.
e esses assaltantes são presos, né? Aquele tumulto, assim, a multidão querendo linchar e aquela coisa toda, e eles são presos pela polícia, e quando vê, chega a mãe do menino que foi. Não sei se eu estou contando na ordem certa, mas a essência é isso. Chega a mãe desse menino e declara sobre a vida daqueles que assassinaram seu filho: eu perdoo vocês. Essa mãe era uma mãe crente em Cristo Jesus, e ela fala: eu perdoo vocês. A graça de Deus fala de algo que muitas vezes na nossa consciência é imperdoável. Estava falando esses dias, em uma outra reportagem, numa outra situação lá com a minha esposa, conversando sobre ela. Eu nem quero viver isso, né? Mas talvez alguém aqui já viveu isso. A dor de perder um filho deve ser algo horrível. Deve ser algo, uma tristeza assim profunda. Ainda mais, então, nessa situação que eu falei, assim, de uma tragédia. Como perdoar? Como perdoar aquele que te fez algo? Como perdoar aquele que... Como amar aquele que, sem motivo nenhum, te machucou? E talvez hoje você tenha feridas até hoje por causa disso. A graça de Deus, amados, fala de um amor que a gente não consegue compreender. Que a gente não consegue explicar. Eu coloquei, né, que é o significado que todos nós conhecemos, né? A graça de Deus fala de um favor, fala de uma benevolência, de um presente. E a Bíblia vai falar que a graça, ela é um dom de Deus. E nós vamos ler sobre isso. E esse favor, esse amor, fala de um favor para aqueles que não merecem. Por que eu quis ressaltar aqui essa historinha? Porque sem Cristo nós não somos assim. Nós conseguimos, sem Cristo... Quem está com Cristo aí diz amém. Amém. Quem ama Jesus e a sua palavra aí diz amém. Amém. Porque nós, graças a Deus, nós passamos essa fase. Porque nós, sem Cristo, nós só conseguimos amar quem nos ama. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não está falando de nós aqui, tá? Porque nós estamos em outra fase. Muitas vezes o ser humano é assim. Ele ama, ele gosta, mas se fazer alguma coisa, o amor acabou. O amor de Deus é algo que fala sobre essa graça, que fala desse favor. Independente, é um favor imerecido, é uma bênção, independente daquilo que a pessoa pode me dar. Então Jesus olha para nós, e nós falamos isso na semana passada aqui, Jesus olha para nós com um amor imutável. Independente daquilo que a gente faz, independente daquilo que a gente fala, independente dos nossos comportamentos, o amor de Deus não muda em relação a nós. Não altera. Amém. Glória a Deus. Mas o ser humano sem Cristo, ele não é assim. Graças a Deus nós não somos assim. Quem pode dizer amém? Nós não somos assim.
Essa graça de Deus que foi revelada a nós, e nós temos propriedade para falar sobre ela. Sabe por quê? Nós temos autoridade para abençoar alguém que nos denegriu, que nos machucou. Nós temos propriedade e autoridade para manifestar e revelar essa graça sobre a vida dela, independente do que ela fez para nós. Sabe por quê? Porque nós temos autoridade, porque essa graça chegou até nós. Nós éramos pecadores, aleluia. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos e a graça de Deus, através da cruz do Calvário, chega até nós e nos tira dessa condição de morte e nos traz agora para a vida. Essa é a graça de Deus, algo que a gente não merecia, mas através da cruz, Deus veio e mudou a nossa condição. Deus seja louvado. Amém? Então é o que está escrito lá em Efésios. A nossa condição pecaminosa. Coloca para mim lá Efésios 1, 2. Versículo 4. Olha só, mais Deus, aleluia, né? Glória a Deus, né? Mas Deus sendo rico em misericórdia. A gente sempre fala aqui sobre a diferença da graça e da misericórdia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? A graça é tu dar à pessoa aquilo que ela não... E a misericórdia o que é? É não dar. Foi isso que Deus fez conosco. A misericórdia fala de tu não dar. Sempre bom ter um pastor no nosso meio, né? É tu não dar aquilo que ela merece, pastor. Eu vou pedir para Deus 5 minutos. 5 minutinhos, pastor. Para me resolver aqui uma situação, depois Deus é rico em misericórdia, Ele vai me perdoar e está tudo certo. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre santificação, sobre esse compromisso que nós temos em andar na verdade. Então a misericórdia, ela se manifesta sobre a nossa vida, aleluia. Mas Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o olhar de Deus para conosco, Ele é rico em misericórdia. Graças a Deus. Muitas vezes nós somos julgados, é ou não é verdade? Muitas vezes nós somos julgados, nós fazemos algumas coisas, falamos, e nós somos julgados, nós somos condenados pelas pessoas. Muitas vezes nós condenamos as pessoas, nós julgamos as pessoas. Deus não é assim. E graças a Deus nós não estamos nesse time. Porque nós somos uma nova. Aleluia. Deus sendo rico em misericórdia. Esse é o olhar de Deus. Essa é a graça de Deus que se manifesta através da misericórdia. Por causa, olha só, do seu grande amor que nos amou. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Então a graça de Deus, ela nos salva. Esse amor inexplicável nos salva. Esse amor que não muda, que não é alterado, ele nos salva. Amém? Independente daquilo que você faça, independente daquilo que eu faço. Tito 2:11, eu anotei alguns versículos, consegue colocar lá Tito 2:11, e depois a gente volta para Efésios de novo.
Tito, carta de Tito 2:11, diz assim: porquanto, graças a Deus por isso, né, gente? Estava lendo ontem esses textos, estava me preparando assim, né, para ter esse momento com vocês aqui, né? E eu fiquei dando graças a Deus, assim, glória a Deus, porque, vamos abrir um parênteses aqui, né? A gente se conhece. Quem pode dizer amém bem baixinho assim? A gente se conhece. A gente sabe quem nós somos. E se não é essa misericórdia de Deus, se não é essa graça de Deus sobre a nossa vida, o que seria de nós? E diz o texto: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Olha só, agora é lindo isso. Educando-nos para quê? Regenerados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos o quê? No presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Amém? Então essa graça, ela se manifesta salvadora a nós, e agora também ela nos traz agora uma consciência de compromisso. Amém? Você entende isso? Ela nos educa, a graça de Deus, ela nos educa. Ela nos ensina. Eu anotei tantos textos aqui que falam sobre isso. A gente vai continuar em Efésios, tá? Mas abra lá em Romanos 5. Não trouxeram a minha toalhinha hoje, não tinha ali, né, Ingrid? Deixa eu secar com a mão a minha careca aqui. Romanos 5. 5:20. O finalzinho do capítulo 5. Diz assim, 5:20 diz assim, preste atenção. Sobreveio a lei, qual que era a função? Sobreveio a lei para que, olha só essa palavra, avultasse. Na verdade, ali é mostrar. É isso, né, pastor? Mostrar o pecado. Daqui, avultasse a ofensa. Em algumas versões deve estar escrito assim, a lei veio para mostrar o pecado. Alguém tem essa versão aí? Então, qual que era a função da lei no Antigo Testamento? A função da lei do Antigo Testamento era para trazer um norte a respeito daquilo que era certo e errado. Ela apontava, mostrava, revelava aquilo que era pecado, aquilo que era errado. Eu me lembro do pastor Alberto. Vocês estão com saudade do pastor Alberto? Me lembro do pastor Alberto falando um pouquinho sobre isso. É como se a gente estivesse andando numa via, e a via, ela tem as suas sinalizações, e ela mostra, através das placas de trânsito, aquilo que se pode fazer, e aquilo que não se pode fazer. Amém? Então a lei no Antigo Testamento era um pouquinho isso. Então ela mostrava o pecado, mostrava a ofensa. Tem como botar na NVI? Só para mim, para a gente deixar bem. Romanos 5:20, eu acho que é NVI. A lei foi introduzida para que a transgressão, o pecado, fosse agora ressaltada. Tá bom. Na Almeida? Põe na Almeida, vamos lá. Tá bom, mas a gente entendeu. Entendemos até aqui? Olha. Ô Jesus, salva de palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Então a lei, ela vem com esse caráter, com esse objetivo de mostrar a respeito do pecado, da transgressão.
Mas, olha só, através agora da vida de Jesus, olha só, mas agora onde o pecado ressaltou, em outras versões fala superabundou, a graça ficou ainda mais evidente. Aonde abundou o pecado, superabundou. Pode botar na Romanos, eu tô te dando trabalho hoje, né? Romanos 5:20, põe na RA. Superabundou a graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós estávamos lá, mas agora a graça de Deus veio e nos trouxe essa vida, né? 5:21, Romanos 5:21. Superabundou a graça de Deus, a fim de que, ó propósito, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Se eu não me engano, termina o capítulo 5, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Termina o capítulo 5 de Romanos, Romanos 6:1. Coloca lá Romanos 6:1. Por que eu digo que essa graça ela nos educa? Ela nos traz agora essa consciência, essa consciência de um ensino, de um compromisso. Olha só o que diz o texto. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, tá bom. Então, cada vez que eu pecar mais a graça vai vir sobre mim? É isso? Não. É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Daí ele fala assim, de modo nenhum. Como, aleluia, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morreremos, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, consciência da cruz do Calvário, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, versículo 5, assim também andemos, repita comigo, andemos nós em novidade de vida. Amém? Então a graça de Deus, ela nos ensina, ela nos educa, amém? Ela nos traz agora essa consciência de responsabilidade, de compromisso, de andar conforme as leis do Senhor, amém? Conforme os princípios de Deus. Então Deus me perdoa, a graça de Deus veio sobre a minha vida, então eu vou pedir realmente aqueles 5 minutinhos para Deus. Não tem 5 minutinhos para nós. Não se permita flertar com o pecado. Amém? Não se permita pensar que aqui e ali não tem problema nenhum. Pecado é pecado, como nós falamos na semana passada aqui. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Versículo 7 de Efésios 2. Sete, 8, isso é importante a gente ler, diz assim, 7, 8 e 9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então fala então o versículo 7 de um testemunho,
Amém? De um testemunho daquilo que Deus fez através da sua graça. Em bondade conosco em Cristo Jesus. Então, nós, eu e você, olha para a pessoa que está ao lado e diz assim: você é um testemunho vivo da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós somos esse testemunho vivo da graça de Deus. Versículo 8: pois pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isso é importante a gente saber. A graça, ela é um dom de Deus. A graça, ela é algo divino. Amém? Sozinho, sem Cristo, sem estar fundamentado na presença de Deus, no centro da sua vontade, você não vai conseguir desfrutar desse dom, dessa graça. Amém? Ela é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. E para terminar, eu gostaria de chamar o Davi aqui. Vem cá, Davi. Para de falar com teu pai aí. Eu sei, eu conheço vocês. Eu sei, e sei exatamente o que vocês estão falando. Amém. Então o texto aqui, os últimos 2 versículos que nós lemos, nos dá 2 informações. No versículo 9, fala que a graça de Deus, esse dom de Deus, ela não é de obras. Essa é uma informação. Para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus, ela se manifestou até nós para que a gente pudesse entender que esse amor de Deus que foi derramado através dele, através de Jesus na nossa vida, nos dá agora uma nova perspectiva de vida. Nós somos agora uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Amém? Você já viu aquela famosa frase: bah, esse aí, ele é tão bom, ele tem um coração tão legal. Ele é um crente e não sabe. Você já ouviu isso? Ele pode ser a melhor pessoa. Ele pode doar para os pobres. Ele pode tratar muito bem as pessoas. Nada disso vai salvá-lo. Amém? A gente precisa entender que nada que a gente faça, pode nos salvar. Mas a gente precisa entender, e muitas vezes a gente cai nesse perigo, e a gente vive um ciclo de ativismo. Então eu pregando aqui para vocês, ministrando aqui com vocês, não vai me salvar. As tuas boas obras, para com os necessitados,
não vão te salvar. Uma boa música, uma boa melodia, Davi, deixa eu dizer para ti. E ele sabe disso. Não vão te salvar, não vão te salvar. O que nos salva? É a fé em Cristo Jesus. É crer, aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Crer na obra da cruz. Este será salvo. E por que eu falei que essa graça de Deus, ela nos educa, ela nos ensina? Porque o versículo 10 fala que nós somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para o que agora? Para as boas obras. Meu Deus, agora deu um... Isso aí dá um seminário. As quais, de antemão, Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus, agora, ela nos educa, ela nos ensina, e ela nos faz agora caminhar, trabalhar, fazer a obra de Deus, com essa consciência, que nós somos igual a Ele. Aleluia? Nós somos igual a Cristo. Nós temos a mesma essência de Cristo. Então nós olhamos para as pessoas com o mesmo olhar de misericórdia, com o mesmo olhar de compaixão, com essa graça que nos chegou até nós. Então, muito mais do que uma boa obra, é trazer através da nossa vida para aquele que nos rodeia, é manifestar através da nossa vida, seja na nossa casa, no nosso casamento, seja onde nós andar, revelar uma vida transformada. E essa vida transformada vai gerar consequências eternas na vida das pessoas que andarem perto de nós. Quem entende o que eu estou falando? Amém? A graça de Deus é um favor, é um dom, é uma bênção, uma benevolência, que a gente, ser humano, sem Cristo, a gente não consegue explicar. É esse amor que perdoa o imperdoável, que não olha para o assassino, para aquele que fez o que fez, segundo os nossos olhos humanos, mas segundo a sua rica misericórdia. Porque foi assim que Ele nos olhou, e é assim que Ele continua nos olhando. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria terminar, tenho 7 minutos ainda. Tem um texto. Então essa graça de Deus, ela nos atingiu, né? Ela chegou até nós. E ela nos perdoou. Independente daquilo como a gente vivia, daquilo que a gente fazia. E talvez, é claro que eu não um pouco brinquei, mas também um pouco profetizei sobre a vida de vocês. Talvez você olhe para dentro de você agora e pense assim, Deus, tem algumas coisas aqui, Senhor, que na minha concepção é imperdoável.
Mas Deus, Ele te perdoa hoje mais uma vez, viu? Não saia com essa consciência, em nome de Jesus, aqui nessa manhã. Deus, Ele perdoa pecados. Todos os pecados. Não brinque e não seja negligente. A Bíblia diz que todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores, e quem não é pecador, esse é mentiroso. Não brinque com o seu pecado. Não pense que porque a graça de Deus chegou até você, você vai levar a sua vida de qualquer jeito. Não. E eu queria ler um último texto aqui, bem ligeirinho, que está lá na carta de Judas, não precisa abrir. Diz assim o texto: amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa graça, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, olha só, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse primeiro versículo que eu li aqui, que é o versículo 3 da carta de Judas, só tem um capítulo. Então ele diz assim, ele fala assim, ó, eu quero incentivar vocês, eu quero animar vocês a vocês batalharem, a se esforçarem, a que essa salvação que é comum a todos nós agora, vocês batalharem por ela. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Amém? O pastor Eloy falou assim, ó, não, é uma graça, mas não é uma graça barata. Então não negligencie, não leve de qualquer maneira a graça que chegou até você. Batalhe por ela, se esforce por ela. E ela já está aí, posta a você. Eu e você, nós precisamos viver ela a cada dia. E eu queria terminar então falando sobre isso. Porque, olha só, e a gente vai vendo isso no meio das igrejas hoje. Fique com seus olhos atentos, porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, desde o início, o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, sobre os falsos profetas. Pessoas que iam estar introduzidas no meio das igrejas, e isso acontece, que iam transformar a graça de Deus em libertinagem. Que nós precisamos ficar com os nossos olhos atentos, viu? Para que a gente continue andando nessa graça de Deus e não viemos a nos desviar dela. Não tem nada a ver, não tem problema. Não é isso exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia ela foi escrita, ela não é... Hoje existe a teologia liberal. Versículos que você entendeu errado a vida inteira. Meu Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, receber essa graça de Deus sobre a nossa vida. E andar sobre essa graça de Deus com temor e reverência. Em nome de Jesus. Consequentemente, para que essas boas obras, elas fluam através de nós sem esforço nenhum. Que seja algo natural, espiritualmente falando. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a graça de Deus chegou até nós, se manifestou em nós, salvadora, para que nós nos educando, para que a gente possa andar nela.
Eu te louvo, Senhor, porque Tu perdoa os meus pecados. Deixa eu dizer uma coisa para ti, fecha teus olhos aí. Deus te perdoa, viu? O Senhor te perdoa hoje. Deus te perdoa. Não se sinta acusado. Quem acusa é o diabo. O Senhor te perdoa nessa manhã. O Senhor te perdoa essa manhã. A graça de Deus chega até você. Ah, pastor, mas eu não mereço, eu não sou digno. A graça de Deus chegou até você. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus não te acusa, o Senhor Jesus não te julga, mas Ele quer te educar hoje. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Podemos aplaudir a palavra de Deus?